Fenômenos ufológicos. Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Sinais. É um grande prazer tê-lo conosco para mais um vídeo na plataforma YouTube. Hoje vamos refletir sobre o fenômeno ufológico e compreender as relações existentes entre esse fenômeno e o movimento conhecido popularmente como Nova Era. No dia 4 de julho de 1947, teve início a ufologia moderna com o famoso incidente em Roswell, Novo México, Estados Unidos, onde supostamente teria caído um UFO. Mas o que seria um UFO? Unidentified Flying Object, cuja tradução literal para o português é conhecida pela sigla OVNI, Objeto Voador Não Identificado. Com tanta informação ou desinformação, o que realmente teria acontecido na localidade de Roswell? Seja como for, embora esse evento tenha suscitado uma profunda discussão sobre a existência ou não de vida extraterrestre, é notório que este não é um fenômeno recente. Há incontáveis relatos sobre fenômenos ufológicos nos anais da história, assim como inúmeros registros pictóricos, seja na cultura ocidental, seja na oriental. Embora tais fenômenos suscitem infindáveis debates, opondo apaixonados defensores a seus detratores, parece muito cristalino o fato de que este fenômeno é bastante real, apesar das incontáveis tentativas para fraudá-lo, seja por intermédio de fotografias ou filmagens. Enquanto os céticos se apoiam na fenomenologia psíquica do imaginário coletivo para tentar explicar tais eventos, tentando situá-lo no domínio da psique humana, os crentes dedicam-se pela busca de provas irrefutáveis dessas manifestações. Entre os crentes existem aqueles que buscam classificá-lo como tecnologia militar ainda secreta e aqueles que postulam ser tais fenômenos a prova da presença de seres extraterrestres. Entendo haver uma dificuldade enorme para refutar o fenômeno classificando-o na esfera do imaginário coletivo. Porém, há incontestáveis dúvidas acerca desses fenômenos. É possível afirmar com elevado grau de segurança, porém não provar, a respeito da existência de tecnologia militar ultrasecreta e avançadíssima. Porém, há diversos fenômenos que simplesmente não podem ser enquadrados nesta categoria. Como os militares conseguiriam desenvolver tecnologia capaz de quebrar literalmente as leis da física? Há incontestáveis relatos, bem como diversas imagens revelando objetos disparando a velocidades altíssimas que superam as leis da gravidade e parando completamente sem qualquer redução em sua velocidade. Bem como existem também imagens de supostos seres extraterrestres atravessando literalmente paredes. Como isso seria possível? Como os militares conseguiriam realizar tais proezas? Acho que a explicação que procura atribuir o fenômeno ufológico exclusivamente à tecnologia militar não se sustenta para diversos casos ufológicos. E a explicação dos supostos seres extraterrestres? Seria plausível? A explicação que leva em conta supostos extraterrestres também precisa de melhor fundamentação. Será que supostos seres extraterrestres conseguiriam viajar tão longe através de distâncias as quais precisariam extrapolar a sua própria existência física? Como essas entidades, naves ou seres conseguiriam se materializar ou desmaterializar de maneira tão nítida diante dos nossos olhos? Há muitos mistérios envolvendo os fenômenos ufológicos e acredito que uma análise simplista e superficial não consegue explicar satisfatoriamente tais fenômenos. Dedico-me a tentar uma explicação plausível para esses fenômenos, bem como relacioná-los ao movimento da nova era, demonstrando que o fenômeno OVNI pode ser algo muito mais sinistro e temerário do que você possa imaginar. Então vamos navegar em oceanos bem pouco explorados.
A nossa reflexão está inserida num contexto bastante diverso daquilo que é apresentado pelas grandes mídias televisivas, como, por exemplo, a série Arquivo X da Fox ou a série Alienígenas do Passado do History Channel. Porém, exploraremos tais abordagens mostrando que essas séries possuem um objetivo bem definido, possibilitando o surgimento de uma cultura e de uma ideologia que visa criar crentes para a teoria do antigo astronauta. Ressalto que não busco uma postura de ceticismo em relação ao fenômeno, pois nos parece que ele é muito bem contextualizado do ponto de vista histórico e inequívoco do ponto de vista da quantidade e qualidade das testemunhas das suas ocorrências. A história da arte registra incontáveis afrescos e pinturas onde artistas inequivocamente pintam objetos voadores não identificados. A obra A Virgem com a Criança e São Giovannino, ou Madonna col Bambino e San Giovannino, cuja autoria é atribuída a pelo menos 3 diferentes artistas, que são Domenico Ghirlandaio, Arcangelo de Jacopo del Salaio e Bastiano Mainardi, é um desses exemplos. A pintura datada do século XV mostra claramente 3 personagens bem destacados, apresentando de maneira subliminar a inserção de diversos objetos estranhos, que são claramente observados por uma pessoa ao fundo na pintura. O que seriam esses objetos retratados pelo artista? Quem é o personagem que está observando o fenômeno? Muito provavelmente fosse o próprio artista apresentando o seu testemunho pictórico daquilo que havia avistado. Outra obra que retrata uma estranha aparição é a Anunciação com Santo Emídio, de 1486, de Carlo Crivelli, o qual mostra um objeto lançando um feixe de luz sobre a Virgem. O Triunfo da Tapeçaria de Verão, de 1538, é outra obra que retrata inúmeros objetos em formato de disco. Outra obra é A Batalha de OVNIs em Nuremberg, Alemanha, em 1561, com incontáveis testemunhos escritos e impressa pelo editor alemão Hans Glaser. Se na Idade Média moderna existem indícios de registros desses contatos, o mesmo também acontece na Antiguidade, com registro de pinturas rupestres que apontam para a presença de algo que pode indicar o contato com fenômenos ufológicos. Embora os arqueólogos e historiadores quase sempre apresentam a explicação religiosa para tais eventos, nos parece bem claro ser a manifestação de um contato ou fenômeno ufológico. As antigas lendas babilônicas, suméria e egípcia, bem como a de diversas outras civilizações antigas, apontam para o contato de nossos ancestrais com seres que habitam as regiões celestiais, os Ares. Que seriam esses seres? De onde esses seres viriam? Qual seria o seu propósito? Se tais seres extraterrestres estão há tanto tempo fazendo contato com a humanidade, por que razão eles ainda não se revelaram? Por que eles buscaram se manter ocultos, envoltos em tantos mistérios? É sobre essas questões que eu gostaria hoje de estimular a sua reflexão. E então, qual explicação você acha mais plausível para explicar os fenômenos ufológicos? Deixarei a seguir imagens contendo manifestações de fenômenos ufológicos e peço para que você entre nos comentários e coloque, explicite aquilo que você acredita serem essas manifestações. O seu comentário, a sua interação é de grande valia para o desenvolvimento deste trabalho. Aguardo o seu comentário.